Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria e por muito amor a Jesus que estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa conversa, para a nossa reflexão dessa semana. Cada tema enche o nosso potinho, nos traz mais conhecimento, mais base, para a gente construir uma vida mais feliz. Então convido a todos para que possa elevar os pensamentos nesse momento. A conexão, a sintonia tem que haver. Nós temos que buscar a espiritualidade, buscar elevar a nossa energia para podermos receber do jeito que nós gostamos. Assim sendo, pedimos, Mestre amado Jesus, mais uma vez, contamos com a sua presença, através dos seus emissários de amor. Agradecemos a Ti pelos exemplos, pela paz, pela harmonia, pelo aprendizado. Agradecemos também ao nosso Pai por tudo que nos oferta, inclusive esse momento maravilhoso. E assim sendo, damos então início à nossa conversinha. Não sei se vocês já gravaram o nome, do livro que nós estamos seguindo, que é o livro Caminho Espírita. E hoje, no item 45, nós vamos falar sobre os traços do caráter espírita. Quando eu vi traços do caráter, quer dizer assim, um perfil, um perfil do caráter daqueles que estão sendo candidatos, porque ser espírita é uma coisa tão ainda profunda, para nós, por mais que nós tenhamos o conhecimento, tem que ter muita dedicação e realmente ser 100% no exemplo. Então esses traços, esse perfil vai nos conduzir a alguns itens que vão exemplificar esses traços. E eu fiz uma introdução aqui sobre nós, Cada criatura na esfera da evolução requisita certos ingredientes com vistas à obtenção de plenitude espiritual para a alegria de viver. Ora, todos nós buscamos, o aperfeiçoamento. Nós sabemos que estamos a caminho de uma evolução relativa, mas estamos a caminho. Há tempos que nós estamos exercitando e aprendendo com Jesus como ser essa nova criatura, como nos portar, como ter uma vida melhorada, sem tantos tropeços, sem tantos desencantos, sem sofrimentos, Porque nós ainda, infelizmente, nós estagiamos num planeta em que há muitas lágrimas, muito sofrimento para poder reparar os erros, porque nós não entendemos ainda essa plenitude, que a gente tem que conquistar. E para ser feliz, nós temos que praticar alguns requisitos diários que vão nos ajudando nessa jornada, Porque Jesus já deixou tudo esmiuçado, mas parece que a gente acaba esquecendo. Então, o Espiritismo, ela é uma religião que tem como objetivo a transformação moral de todos nós e revivendo os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo nada mais faz do que reviver esses ensinamentos, do que mostrar por um jeito mais claro, mais simples, sem palavras difíceis, como é esse caminhar até o nosso Pai. Então, essa transformação é o foco do Espiritismo, Tudo que o Espiritismo traz de conhecimento é para que nós sejamos um ser integral, um espírito integral, que vai exercitar todos os lados do espírito, nessa formação moral. Então, a gente vai ver então os itens que o livro traz
dos espíritos diversos sobre, por exemplo, humildade sem subserviência. O que será isso, né? Palavrinha difícil. Quer dizer que nós devemos ser humildes, mas sem total submissão. Que nós temos que desenvolver a nossa maneira de agir, a nossa humildade. Não quer dizer que temos que ser submissos a tudo e a todos. Quando fala de dignidade sem orgulho, que é um dos traços, né, o que é ser digno e sem sobressair o orgulho? É uma pessoa sem soberba, aquela pessoa que não é arrogante, que não é teimosa com as suas coisas e tem mais aceitação com o olhar do outro também. Porque às vezes o orgulho nos trava, né, de sermos, às vezes até de pedirmos perdão. O orgulho é sempre, nós vamos achar que temos razão. E na verdade, não. O devotamento, né? O devotamento é o quê? É um zelo, né? Mas um zelo sem apego. Então, devotamento sem apego é dedicar-se sem apegar ou sacrificar-se. Tudo aquilo que a gente cuida, digamos assim, ou tem, se nos trouxer sofrimento, já não está certo. Nada pode nos trazer algo que não seja satisfação, bem-estar. Tudo aquilo que nos agride está passando do equilíbrio. Então a gente tem que cuidar e tem que ter as coisas e pessoas, mas não ter aquele apego que traz o sofrimento. Nós não somos donos de ninguém, ninguém é dono de nós. Então, essa reflexão é importante, porque às vezes a gente não sabe o limite desse apego. E é bom que a gente se questione sobre isso. Alegria sem excesso. É engraçado, alegria sem excesso, o que será? Não diz aquela música que rir demais é desespero? Então a vida é feita de altos e baixos. O que ele quer dizer com isso, o Evangelho? Que nós vamos ter só momentos felizes. Então, às vezes a gente quer manter isso pela eternidade e não é assim. Então, a gente precisa ser consciente de que esse momento tão feliz, né, a gente não pode contar demais, que na próxima fase talvez nós tenhamos alguma decepção, alguma tristeza, e aí a gente pode não saber lidar com isso. Então a gente tem que manter o equilíbrio dessa alegria e também dessa tristeza. Então tudo quando fala excesso já é ruim. Tudo que está sobrando, que está demais, não traz paz. Liberdade sem licença, isso é uma coisa muito importante. Todos nós gozamos de plena liberdade individual, mas não temos o direito de infringirmos a liberdade dos outros. Tá aí uma coisa que às vezes a gente também não sabe que está fazendo. Porque por mais que nós tenhamos parentesco, uma amizade muito forte, ou a gente está na condição de tutor de alguém, nós não podemos dirigir a vida das pessoas, tomarmos decisões, até a criança. Muitas vezes nós temos que saber a opinião, né? E não invadir o espaço, não infringir a liberdade do outro. O meu direito acaba quando eu, né, ultrapasso o limite do direito do outro. Então essa parte já está bem clara para nós. Nós temos a nossa liberdade, nós gostamos de ter a nossa opinião, nossa escolha e que respeitem, mas nós também temos que respeitar as escolhas das pessoas, por mais que seja contra a nossa vontade, que não seja do nosso gosto, que às vezes a gente quer até poupar, né, alguém de algo, mas não temos o direito de infringir então esse direito da liberdade do outro. Firmeza sem petulância. O que é ser firme sem ser insolente, né? Atrevido, descarado, arrogante, inconveniente? É a gente ter firmeza no que a gente fala, mas não querer, vai cair na mesmice, né, do que a gente acabou de falar, da gente ser petulante, arrogante, né,
querer saber mais que o outro. Então você tem que ter uma postura de firme com relação ao que você acredita, ao que você decide, ao que você quer, mas sem também ser insolente, intransigente com as outras pessoas. Fé sem exclusivismo. Por mais que a gente goste da nossa religião, do nosso caminho, nós nunca podemos condenar as escolhas, né, dos outros. Mesmo daqueles que não têm uma religião, por exemplo, né? Então, assim, a gente achar que a religião do outro é errado, que o caminho do outro é errado, que o jeito que a pessoa exercita a sua fé está errado, nós é que estamos errados por assim agir. Nós não podemos, que nem todos nós encontramos um caminho, e às vezes nós espíritas, nossa, é uma maravilha, amplia, né, o conhecimento, nos dá paz, nos explica os porquês da vida. Mas se alguém não quer, a gente vai obrigar essa pessoa ou achar que ela, por ser de outra religião, está errada? De jeito nenhum. Todo mundo está onde quer estar. Todo mundo tem direito de escolher. Todo mundo tem livre-arbítrio. Não acabamos de falar da liberdade? Então a pessoa tem livre-arbítrio. Ela pode estagiar por momentos ou para sempre em que religião ela quiser, aprender lá, viver lá, se melhorar lá. Então a nossa fé não é exclusivista. E esse perfil do caráter espírita deixa isso mais acentuado. A liberdade, né, a forma que a pessoa escolhe, que a pessoa vive, porque nós somos livres. Nós sabemos que hoje nós lidamos com a fé raciocinada, então nós temos esse amparo, né, dessa lição que a doutrina nos traz. Raciocínio sem aspereza. O raciocínio que é? É formulação de ideias, é um modo de pensar, é compreensão de argumentos, dedução de conclusões. Então tem gente que tem um raciocínio muito encorpado, muito firme, muito leve, né? Muito de fácil, né? De fácil manejar. Então, essa postura de nós, por exemplo, se temos esse raciocínio, a gente não pode jamais ser áspero com aquele que não tem tanta leveza, não tem como que a gente pode explicar, facilidade, né? Com as ideias, com o modo de compreender os argumentos, com estudo, na verdade. Então a gente tem que respeitar o limite do outro, respeitar o estágio do outro, né? E aliás, quem sabe mais está na condição de ensinar aquele que sabe menos. Sentimento de preguiça, que doido, né? Sentimento de preguiça, porque preguiça é o quê? É um sentimentalismo excessivo. Preguiça quer dizer aquela pessoa que se lamenta demais, né? Uma pessoa que preocupa com coisas consideradas sem importância, que fica criando, como a gente fala, fica procurando pelo em ovo, por exemplo, né? Uma coisa difícil. Então, assim, a gente não pode agir com um sentimentalismo excessivo. Tudo, como nós dissemos, que é excessivo, nos faz mal. Então, nós temos que ter um sentimento equilibrado, não reclamar muito da vida, nem das pessoas. É horrível ficar perto de pessoas que só lamentam o tempo todo, que não é grato a nada, que sempre acha que está com problema, acha que é perseguido, acha que uma coisica de nada é uma preocupação enorme, e aí vai levando as outras pessoas por esse caminho. Então nós temos que vigiar, porque é muito ruim ser esse sentimentalista, né, excessivo. Caridade sem presunção. A caridade o que é? Ela é a prática que se baseia em ser benevolente e boa, tanto na ação quanto na forma como é realizada, né?
E a verdadeira caridade deve ser prestada com delicadeza, tocando o coração, sem ostentação. Então, a verdadeira caridade é essa que faz por fazer, faz pelo bem de fazer, pelo gosto de deixar as pessoas felizes. A caridade, ela pode ser desenvolvida de muitas formas, né? Então, ela é benevolente quando ela não passa do limite da bondade, né? Ela é legal quando a gente presta auxílio sem ficar esperando, sem achar que alguém está devendo alguma coisa em troca. Então é muito importante que a gente aprenda, mesmo nas pequeninas coisas, fazer com amor, com dedicação, né? Ser bom por gostar de ser bom, por ajudar, por querer ver a pessoa feliz. Generosidade sem desperdício. Tá aí uma coisa que eu fiquei meditando. A generosidade que não estimula a evolução é desperdício, diz o Evangelho. A generosidade é a capacidade de entender a importância de dar e receber. É muito legal a gente pensar realmente que até a generosidade, como diz o próprio Evangelho, muitas vezes não adianta jogar pérolas aos porcos. Isso é no sentido, quando alguém não quer, né, que a gente seja generoso, que explique nada, que passe alguma verdade ou que faça alguma coisa, não adianta a gente insistir. Então, tudo é aprendizado, né? Nós não podemos dar a palavra certa na hora errada. Nós não podemos fazer um bem na hora que a pessoa não quer receber, né? E a gente pode ser generoso sabendo que é dando que se recebe. Essa é a frase desse generosidade sem desperdício. É dando que se recebe, mas sabendo a hora que a gente pode ser generoso. Alguém quer que a gente seja generoso. Conhecimento sem vaidade. Quanto mais sei, diz Sócrates, sei que nada sei. Então é um menor ego que a gente pode levar, né? Porque o conhecimento, ele é responsabilidade. Nós não estamos falando de um perfil, né, do caráter de uma pessoa espírita. Então, por exemplo, quem tem o ego inflado, quer ser mais que os outros e muitas vezes passa do limite com esse conhecimento que ele tem, achando que é falando bonito, que é sendo vaidoso, sendo o melhor, não está ganhando nada. Nós estamos para ajudarmos uns aos outros, sem arrogância, né? Para começar, nós estamos aqui falando para quem é primeiro, conhecimento e o puxão de orelha, digamos assim. É para nós que estamos falando. Então, não tem esse negócio de vaidade, de saber mais, de achar isso, achar aquilo, mais que os outros. Tudo que a gente leva pelo lado do ego, a gente acaba se comprometendo. E como conhecimento é responsabilidade, nós temos que saber o que nós estamos fazendo com tudo que nós estamos aprendendo. Tudo que nós estamos lendo, ouvindo, tendo o chamado para fazer, tudo isso é responsabilidade, que nós não podemos deixar que o ego faça com que nos percamos nesse caminho. Cooperação sem exigência. Cooperação é apoio, né? Auxílio, assistência, sem pedir nada em troca. Vai cair em muitos dos itens que nós lemos, né? Que a gente coopera, faz parte de um grupo, mas sem ficar pedindo ou achando que a gente tem mais valor, porque, por exemplo, se a gente ajuda numa instituição, seja em que parte nos convide, nós temos o direito de se destacar, de pedir mais coisas, de o que nós entendemos por cooperar. Então nós precisamos ser humildes, vai cair lá no começo. Ser humildes, tolerantes, entendermos que cooperar você é apenas uma pedrinha do grande dominó, né?
mas que isso nós não somos. Então, não é porque eu ajudo lá, eu mereço isso, não. É por merecimento e tudo vem de Deus. Deus é quem sabe o que é melhor e o que nós vamos ter de reconhecimento pela lei. Respeito sem bajulice. Não, o que é isso? Respeitar sem bajular. É não elogiar alguém de forma excessiva com o intento de obter vantagens pessoais, né? Quando é exagerado nos elogios porque tem uma intenção por trás. É horrível isso. E na nossa doutrina, nós aprendemos até não elogiar nem quem faz uma ótima palestra, por exemplo. Porque a gente fala estrago médio. É verdade. Porque pode aguçar e ativar um gatilho que estava adormecido, que já estava sendo lidado, né? Então, quando a gente fica bajulando, é horrível. A gente fala que as pessoas, de uma forma muito vulgar, puxa saco. É horrível você bajular, você puxa saco, porque todo mundo vai perceber. Porque não é como você age com todos. Então vai ser desmascarado, né? Porque começa a querer elogiar muito, a própria pessoa que está recebendo esse exagero vai perceber, uma hora ou outra vai perceber. E aí, você pode até perder uma amizade, pode perder um trabalho, enfim, vai ter perdas. Valor sem ostentação. Pode-se referir o que? À caridade desinteressada que é praticada sem esperar reconhecimento, gratidão ou retorno. Exibição dos valores posses de forma excessiva. Então, quando você tem algo, tem bens, tem posses, é um empresário, Então, não é porque você tem isso que vai ficar se ostentando, Você tem muitas formas de ajudar, de fazer melhorar a vida de muitos, mas está sempre em praça pública dizendo eu fiz, Então é essa a recomendação. Valor sem ostentação é ter o valor até de si próprio, Até você ser uma ótima pessoa, mas que não fica cobrando por isso, Um valor singelo, um valor leve, um valor que você sabe que te faz bem, como pessoa, que pode multiplicar esses talentos, mas não fica ostentando, dizendo eu tenho, eu deixo de ter, eu sou, deixo de ser. Coragem sem temeridade. A coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação, enquanto a temeridade é o excesso de coragem. É quando nós agimos por imprudência, por um ato irrefletido, por uma precipitação. Então, ter coragem é muito bom, você vencer os próprios medos, você agir sem ser coagido, sem se intimidar, é você se lançar na vida nos seus propósitos. Mas quando a gente usa da temeridade, que é o excesso de coragem, nós às vezes precipitamos em muitas das coisas que a gente precisaria de um pouco mais de calma, de reflexão. Por quê? Porque às vezes a gente pode estragar uma encarnação inteira por um momento, de achar que a gente está fazendo um papel de corajoso e não é. Então a gente tem que ter todos esses perfis, nós vamos ver que clama pelo equilíbrio, Pelo equilíbrio. E quem já está com esses traços, com esses valores, que demora a se instalar, já vai tendo um respaldo de tudo que poderia acontecer de ruim, mas a gente vai refrear porque já tem essas dicas, esses traços, esse perfil. Justiça sem intransigência.
Intransigência, que é intolerância, que não aceita a opinião dos outros, das pessoas que têm posturas diferentes das nossas, né? Que não se importam com a opinião dos outros. Então isso não é justiça. Justiça não é igualdade, né? Então assim, aquele que é intolerante, que não aceita, só sua palavra tem valor, que não deixa os outros tomarem decisões, que sempre a sua que é mais certa, as posturas que são diferentes das suas, você também cria caso, implica, fica de mal, não importa com o outro, é o que eu falo, pronto, acabou, o que eu decido, pronto, acabou. E se fosse em relação a nós, né? E se fosse? Admiração sem inveja. Admiração é acompanhada de respeito e inspiração, enquanto a inveja é caracterizada pelo desejo de possuir o que o outro tem. A inveja pode causar efeitos negativos no corpo, como ansiedade, estresse e até depressão. Podem também levar a comportamentos destrutivos, como fofocas e hostilidade. Aí tem um monte de dica num textinho só, né? Admirar faz bem. Nós temos ídolos, nós temos exemplos que a gente admira, mas quando a sua vida passa a ter sentido só quando você tem as coisas do outro, vive do jeito que o outro vive, tem as coisas que o outro tem, passa a ser uma doença verdadeira, né? A sua mente enfermiça e você não entendendo os porquês das coisas, vai pagar qualquer preço para ser aquela pessoa ou por ter aquilo que aquela pessoa tem. Então isso vai dando doenças, né? Aqui já diz que dá uma ansiedade, você sempre está aflito, um estresse, né? Um desequilíbrio total das suas estruturas, do corpo, da alma, da mente. E cai numa depressão, porque muitas vezes você não vai conseguir esse intento. E às vezes nós enveredamos por caminhos que nos destroem pouco a pouco, como diz aí, fofoca e hostilidade, mentira. Uma coisa vai sendo uma cadeia de mentira, de inverdade, de vida falsa. É um sofrimento atroz, né? Nós temos que ser nós mesmos. Nós temos que procurar melhorar, tirar de nós as coisas ruins que a gente já tem. Pedir forças a Deus, espiritualidade e buscar o conhecimento sobre isso, porque vai contar para a nossa vida futura. Isso é fato. E agora nós vamos entrar num outro livro que fala de tudo isso que a gente conversou, tem um princípio. Sem esse princípio, nós não vamos ter esse perfil, conseguir esse caráter, essa transformação, adquirir esses valores que ele está fazendo a gente conhecer. Então, a autoanálise do livro Cirurgia Moral tem um espírito que chama Lancelin, que ele fala o seguinte. Ele fala que a nossa luta é a maior de todas as batalhas. É aquela em que não precisamos sair fora de nós mesmos. É a guerra interna do corpo a corpo, de pensamento a pensamento, de vontade a vontade. Essa é a maior guerra que nós travamos e é a melhor e a mais verdadeira. É a que faz sentido. É nós lidarmos com o que nós somos. É muito fácil olhar o outro, o problema do outro, a vida do outro. Mas a nossa vida é muito difícil. Se olhar no espelho não é fácil. Pode fazer esse teste, esse de olhar no espelho bem nos olhos, nos nossos olhos, para ver como é difícil a gente se encarar. Né? A gente nunca acha que tem problema, é sempre o outro. Não acha que estamos exagerando, é sempre o outro. Não acha que temos defeitos, mas só valores excepcionais, e não é verdade. É de dever moral que façamos um exame profundo na nossa conduta. Então entra no nosso dever moral, né? Quando se fala em evolução, é evolução moral. Então é dever de fazer esse exame profundo, de ver a nós mesmos, para a gente poder mudar.
No princípio vai parecer muito difícil, ele diz, porque é horrível ver os defeitos, as coisas que a gente não quer ver. Se a gente não mudou até hoje é porque não quis ver, né? Porque convite para isso não faltou. Coloca-te como ouvinte do que falas, de como julgas, como se comporta no geral. Então a gente sempre ouve as pessoas e as pessoas são obrigadas a nos ouvir. Às vezes a gente nem deixa a pessoa falar. Então ele está pedindo para a gente se colocar no lugar, né, de quem nos ouve, no lugar de quem recebe as nossas ações, de quem recebe o nosso julgamento. A gente inverte o papel para ver como que a gente se sente. Confirma o teu proceder em todos os momentos, porque muitos olhos estão te olhando. E é fato. Nós achamos que estão fazendo tudo escondidinho, mas começar pela nossa família. Todo mundo está nos observando, está trocando conosco o que a gente doa e o que a gente quer receber toda hora. Então ali olha se tem boas maneiras e olha onde ele vai chegar. Analisa as tuas maneiras todos os dias, pois muitos raciocínios estão computando os teus atos, sem que às vezes o percebas. Muito verdadeiro. Até as crianças sabem o que não deve ser feito, tanto mais o adulto. Quem conhece a si mesmo já não tem tempo de criticar qualquer pessoa. Então, imagine que dica ótima essa, da gente começar hoje a tratar de nós vendo o que eu preciso mudar, né? O que você acha em você que você podia melhorar? A gente pode melhorar tudo, mas eu acho uma coisa, você acha outra. Então, o que você acha que poderia melhorar? Que você poderia fazer as pessoas ao seu redor mais felizes, se você fosse melhor nessa maneira, desse jeito. Não tenha medo, né? Pode parecer difícil, mas você vai conseguir porque tem como consertar. Por isso que é pedido que a gente se analise. Então, cuidado, que nós somos exemplos para as crianças, para os jovens, para as pessoas, para os parentes, para os amigos. E chega uma hora que a gente vai ficar sozinho. Porque, como nós dissemos nos perfis, lamentação, queixume, soberba, orgulho, vaidade, tudo em excesso não serve para nada. Então, oremos e vigiemos. Quem? Nós. As nossas doações, ao falar, ao pensar, ao agirmos. Então, fiquemos com esse poderoso Mestre, que é o exemplo de toda coisa boa. Jesus está olhando por nós sempre, não está longe. Ele pode, ele deu o roteiro, né? O Evangelho de Jesus é onde nós vamos conseguir fazer essa transformação moral. Eu desejo para mim e para vocês uma boa reforma, com muita ajuda espiritual, porque é buscando, né, que a gente acha, batendo que a porta vai abrir. Então nós estamos aqui juntos, eu e vocês, batendo nessa porta do Mestre, para que ele nos ajude nesse intento, porque nós queremos evoluir moralmente, crescer, passar o melhor, ser uma pessoa que vamos deixar rastros de luz, que vamos ser lembrados pelo bem que a gente fez. Muita paz, muita luz, gratidão. Que assim seja.